Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Despertar da Consciência. É uma alegria começar a semana com você. E hoje, no programa Despertar da Consciência, nós recebemos aqui a doutora Cristiane Maria, que é dentista e terapeuta, e vai falar para a gente sobre cones terapêuticos. Você já ouviu falar? Não? Então, eu vou chamar a doutora Cristiane para que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, Cris. É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Ale, bom dia a todos. Estou muito feliz com o convite e estou aqui para responder a tudo sobre os amados cones. Cris, fala um pouquinho aí de você, um pouquinho da sua formação. Conta um Certo, pouquinho para a gente te conhecer melhor. certo. Bom, a minha primeira formação é como cirurgiã dentista, né? Há mais de 15 anos que eu estou na odontologia e já tem um tempinho que eu acabei buscando mais o foco na odontopediatria, então eu atendo desde as mamães gestantes, né, até a faixa dos 12 anos. Aí depois eu acabo já passando pro meu marido, porque eles já são mais adolescentes, aí já não querem mais passar com a doutora Cris, né? Querem passar já com o dentista de adulto. Então, assim, eu acabo fazendo toda essa linha do tempo, né? Acompanhando aí desde bebezinho, desde a gestação das mamães até essa faixa de 12 anos, dentro da odontopediatria. E nos adultos, eu atuo dentro das urgências e da endodontia, que são os canais, e na estomatologia, que são os diagnósticos voltados para os tecidos moles bucais, né? Então, biópsias, lesões. Então, é essa parte que eu acabo atuando um pouco mais dentro da odontologia. Tenho mestrado em biodontologia, em patologia, e venho aí nessa conduta dentro da odontologia e depois eu acabei indo aí para as terapias, aí fiz a formação em medicina tradicional chinesa, porque eu sempre gostei dessa parte mais diferenciada, eu sempre fui uma dentista que não olhava só para o dente, e olhava para um todo. Então, isso fez com que eu viesse a buscar pela acupuntura, que também é uma especialidade dentro da odontologia hoje, né? Mas independente da odontologia, eu fiz medicina chinesa, então são duas vertentes aí que eu posso atuar dentro do odonto, mas fora do odonto também. E aí não parei mais. Aí já fui para os florais, já fui para os cones, já fui para a constelação. Hoje sou psicanalista e por aí vai, né? Consteladora. Não parei, não paro, né? Especialista em saúde mental. Em breve também aí a especialidade em abateia, que é sobre o espectro autista, né? Onde eu já atuo dentro da odontologia também com pacientes especiais e quero colocar também essa integração dentro das terapias integrativas e complementares, além da medicina tradicional chinesa. Então, acho que é isso. Um pouquinho da doutora Cris. Sou mãe de três, esposa, filha, irmã, tudo. Cris, a amplitude do seu trabalho. E resumindo, a Cris é uma dentista holística. Então, Sim, total. O pessoal, às vezes, depois que eu comecei a. Porque depois que eu juntei as duas práticas, foi muito engraçado porque eu tinha que dividir o meu tempo. Então, tinha dia que eu era dentista, tinha dia que eu era terapeuta, e aí o pessoal já começou a perguntar: mas você ainda é dentista ou você agora é só terapeuta? Eu falei, gente, eu sou as duas coisas. Eu tento casar as duas coisas. Então, tem dia que eu sou dentista, tem dia que eu sou terapeuta. Tem semana que eu sou terapeuta intensiva, tem semana que eu tô na odonto. E assim eu vou dividindo meu tempo. Também faço os atendimentos online e sou professora da Uniabrat. Tenho os cursos mais dentro da uma Uniabrat. da Uniabrat aqui com a gente. Muito Sim, bacana compartilhar isso, receber, ter aí a possibilidade de receber nos programas mais e mais aí pessoas, terapeutas filiadas à Abrat e concursos aí disponíveis na Uniabrat. sim. Uhum. E Então, uma é, dentista terapeuta, uma terapeuta dentista, tanto faz, como queiram. Holística.
E você é de onde? Onde fica o seu consultório? Você disse que Uhum. faz muitos online também. O que pode ser atendido presencialmente e o que é atendido somente online? Uhum. Bom, eu sou paulistana, né? Nasci em São Paulo e tem mais ou menos uns 2 anos que eu mudei para o interior de São Paulo, próximo a Campinas. Então hoje eu estou em Olambra, uma cidade que é uma cidade muito charmosa. Convido a todos aí um convite, né, para que vocês venham conhecer. É a cidade das flores. Sim, E é uma mistura de Holanda com Brasil, por isso que é Olambra, né? E hoje o meu consultório fica aqui em Olambra, né? Até pouco tempo eu tinha consultório em São Paulo também, mas com a vida corrida, então resolvi ficar apenas aqui em Olambra, né? Então, para ficar mais fácil para as pessoas, fica mais próximo a Campinas, né? Então, Campinas é um pouquinho mais conhecido, né? Então, eu atuo aqui dentro da odontologia e dentro da acupuntura, medicina tradicional chinesa e as terapias integrativas e complementares. E de forma online, Brasil todo, tem paciente no Japão, tem paciente na Espanha, e assim vai, Portugal. Então, estou aberta aí, de forma online, dá para fazer, né, numa boa, as terapias. Agora, no caso dos cones, apenas o cone de ouvido, né, nos ouvidos, que este realmente é uma modalidade presencial, né? Então, realmente essa precisa estar no consultório, né? Não tem como, porque é introduzido nos ouvidos, né? Agora, o equilíbrio dos chakras, até mesmo dos meridianos, dá para a gente fazer de forma online. certo, Cris. Então, vamos falar aí dos cones terapêuticos. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar, né, mas eu Uhum. não conhecia. Maratonei os seus canais, o seu YouTube, assisti alguns vídeos e fiquei encantada. Cris, o que são os cones terapêuticos? Como funciona a terapia dos cones? Certo, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho alguns aqui, né? Esses são os cones. Então, tem o cone de cera de abelha, tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber, mas tem dá para ver que tem umas ervinhas aqui. Então, eu mesma confecciono os cones e de cera de abelha, né? Então, só para iniciar. Então, do que é feito o cone, né? O cone ele é feito com tecido de algodão puro, embebido a cera de abelha pura, onde eu faço algumas misturas com óleos essenciais, com ervas medicinais, com o própolis. Então, hoje eu tenho cones de lavanda, cones de alecrim, e assim vai. Né? Dá para fazer também ele de forma colorida, que aí o tecido pode ser utilizado as cores dos chakras, por exemplo, para ser utilizado nos chakras, né? Então ele tem um molde, né, onde faz essa confecção e também ele pode ser feito de parafina, tá vendo que é um pouquinho mais branquinho? Sim, Né? E eu coloco também as ervas medicinais, os óleos essenciais. Então, é uma ferramenta artesanal, né? É uma ferramenta artesanal. É, existe para venda pela internet? Existe, mas tudo que é pela internet a gente precisa também ter um certo cuidado, né? Porque até no curso mesmo, eu tenho um módulo só de confecção de cones, onde eu ensino esse aluno que terá formação em cones terapêuticos a produzir o seu próprio cone, porque isso é muito importante, né? Ter o controle de qualidade, já que é uma ferramenta artesanal, então, por que não o terapeuta, né, não produzir o seu próprio cone e ter a qualidade do material que vai ser utilizado, né, a cera de abelha pura. Então, isso é muito importante. Até também toda a parte de biossegurança, né, os cuidados para a produção desse cone. Então, o cone, né, ele é uma ferramenta artesanal, então ele é de suma importância, ele pode ser utilizado nos ouvidos, pode ser utilizado no equilíbrio dos chakras, no ambiente para limpeza do ambiente, né, então tem muitas modalidades aí, nos ouvidos, que é o mais conhecido, né, sim. para limpeza e desobstrução das vias aéreas e vias auditivas, e agora um segredo que eu vou falar para você, Ale, o
pessoal fala assim, ah, mas é só para o ouvido? É para limpeza, não é? Para limpeza e desobstrução? Sim, mas em todas as modalidades, por incrível que pareça, ele tem a mesma função. Ele faz a limpeza e a desobstrução. Do quê? Das questões que estão impregnadas ali. Então, ele faz essa transmutação. O fogo, Ah, né, que faz a transmutação. vou perguntar isso mesmo. Que dizem por aí que o fone extrai a cera do ouvido. Isso é verdade ou é mito? Isso é verdade ou é mito? Isso é mito total, tá? Não tem como. Realmente, as pessoas conhecem os cones, porque o cone ele pode ser. Eu batizei eles como cones terapêuticos porque eu trabalho de forma integrativa. Então, me veio assim, terapia com cones e tal, cones terapêuticos, né? Porque realmente é o que ele faz, uma terapia completa. Mas ele é conhecido como cone hindu, cone chinês, cone vela de ouvido, canudo de Hope, enfim, né? Já tem uma vasta. O cone não é meu, o cone não é seu, o cone não, o cone é do mundo, né? Então, porque lá tem todos esses períodos remotos, já tinham a utilização de uma forma muito precária, vamos dizer assim, né? Eles utilizavam ali casca de árvore, casca de planta, as freiras utilizavam com papel, né? Faziam cones de papel. Então tem um histórico, né? Aí, canudo de Hope, que é lá dos índios, lá do Colorado, né? Então tem um histórico. Então, o cone é do mundo. Como? Qual é a origem dos cones? Porque Então, você trabalha com a não tem. chinesa e eu pesquisei e vi que, Uhum. né, você acabou de falar. Sim, sim. Na verdade, assim, não tem uma origem certa. Como eu disse, ele é do mundo, né? Mas, pelos estudos, a gente percebe, né, que os cones ele tem a origem chinesa, Sim, né? E também, porque até os chineses já utilizavam a moxa, né, que é como se fosse um charutão assim de artemisia, da planta artemisia, para os meridianos, né? Então colocava fogo, mas não ficava a chama, só ficava como se fosse um incenso, vamos dizer assim, a grosso modo, para equilibrar lá os meridianos, os pontos. E aí vieram também os cones, que eles adaptavam da forma que eles conseguiam. E também há um indício de ser também hindu, indiano, né? Os indianos também utilizam. Então, a ayurvédica, né? Tanto a medicina chinesa quanto a medicina ayurvédica utiliza muito aí os cones. Então, por isso que ele tem esse nome. E qual que é a diferença de cone hindu, cone chinês, né? Cone terapêutico, que eu coloquei como um todo? Muitas vezes é o tamanho. Aqui, ele é um tamanho de mais ou menos uns 20 centímetros, e ele tem a pontinha um pouquinho mais fina, ele é mais fininho. O cone hindu, ele é um pouquinho menor. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar mais ou menos. Esse aqui eu não confecciono, esse aqui eu comprei para mostrar mesmo no curso, né? Esse aqui, ó, tá vendo a diferença? Esse é considerado sim. um cone hindu, porque ele é um pouquinho mais gordinho, mas a ponta dele é muito romba. Para os ouvidos eu já não acho interessante. Ó a diferença. Tá vendo? Então, por É, aqui você já dá uma olhada. Deixa eu pegar o meu James aqui, para vocês terem uma ideia. Ó, tá vendo? Tudo bem que aqui não tem uma orelha propriamente dita, mas vamos sim. imaginar, né? Agora, olha este. O Eu já não, encaixe, não gosto muito, porque acaba machucando o ouvido do paciente, né? Então, o orifício, todo esse cuidado na confecção é muito importante, né? Então, eu Cris, falo que o cone é do mundo, né? e quem pode aplicar os cones? Olha, isso é algo que eu, como professora, eu explico e oriento, né, que tudo que a gente busca de forma profissional é importante que sempre viemos a dar essa atenção a buscar um curso, a buscar uma habilitação, até por segurança mesmo, porque tudo que é voltado não só para a saúde, mas para um todo, né? Todos os serviços que oferecemos, e principalmente na forma de saúde, né, de promoção de saúde,
Então, é muito importante ter uma habilitação. Então, quem pode aplicar o cone são profissionais que se habilitaram, né? Ah, precisa ser profissional da área da saúde? Depende. Se for fazer um curso de formação, pode fazer porque tem todo um contexto, né? Agora, se não for da área da saúde, aí precisa buscar algo, né, para ter esse empenho todo para conseguir acompanhar, porque tem que explicar tudo, a parte de anatomia, tem que ter uma base do que vem a ser, porque, é simples, a técnica é uma técnica simples, é uma técnica segura? Sim, mas acontece que nós estamos, principalmente na prática dos ouvidos, nós estamos trabalhando numa parte muito delicada, muito importante, e a gente precisa também ter esse controle, entender essa parte anatômica, entender o que é fisiológico, o que é patológico, justamente até para ter contato com os nossos colegas médicos otorrinos, quando necessário. Então, é assim, de suma importância. Eu faço sempre o uso do otoscópio antes de aplicar, justamente para saber se é possível aplicar, porque qualquer situação diferente é encaminhar para o otorrino. Ele irá fazer a sua conduta. Então, esse trabalho de justamente para pegar de forma ampla e cuidar da saúde do próximo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E assim, Renúncia, né, Cris? Do seu trabalho mesmo, esse sim, olhar, né, de profissional da saúde que você tem junto aí com a terapia. Então, eu acho que esse é um grande diferencial do seu trabalho. Parabéns. E, Cris, obrigada. Acho que isso ajuda também porque eu sou cirurgiã dentista, então essa parte de cabeça e pescoço é o que mais se domina, né? Então, é algo que já faz parte. E isso eu fiz questão de colocar também no curso, embora possa até, às vezes o aluno vai falar, mas nossa, eu preciso saber sobre tudo isso. Sim, precisa, é importante para poder indicar numa situação diferenciada, né? Chega um paciente, um cliente, e para aplicar o cone. Se você não, se o terapeuta não utiliza isso aqui, ó, que é uma ferramenta simples, não precisa ser a melhor ferramenta, você não é médico otorrino, né? Mas uma ferramenta simples, só para você diferenciar o que é fisiológico do que é patológico, dependendo da situação, o cone, ao invés de ajudar, ele pode exacerbar ali. Então, precisa ter esse encaminhamento, cuida lá primeiro, volta, né? Porque a gente precisa desobstruir, a gente não pode fazer com que fique ainda pior a situação. E voltando um pouquinho sobre a questão da cera de ouvido, o cone ali, como eu te falei, é isso, é limpeza e desobstrução para todas as práticas, para todas as modalidades. Mas é que fica muito forte na mente das pessoas que nos ouvidos vai extrair essa cera. Na verdade, a cera de ouvido será desobstruída, será descolada, será permeada, mas ela não tem como entrar dentro do cone. Até porque, gente, olha isso aqui. Olha o furinho que tem aqui, porque o cone ele tem uma abertura onde é colocado fogo. Esse fogo que vai começar aqui, ele vai gerar uma chama. Essa chama vai produzir uma fumaça, e essa fumaça em forma elíptica vai chegando até o finalzinho. E a hora que começa a sair a fumacinha aqui, aí sim é colocado no ouvido do paciente, tá? Então, imagina só, não é muito difícil. Fisicamente, e pensando na física mesmo, como que vai sugar uma cera, né? Nem se a gente virasse o paciente de ponta cabeça, ou se ele tivesse com uma cera muito fluida, não tem como entrar. Isso daqui não é uma seringa que forma um êmbolo ali, o êmbolo se faz um vácuo ali, um êmbolo e suga. Não tem como, não há sucção. Então, é a fumaça que vai saindo para dentro da cavidade do ouvido, né? Vai adentrando todas essas áreas, né? Dentro do nosso crânio. Existem aí, ó, tá vendo? Todas essas cavidades aqui, né? Então, o cone, ele vai estar fazendo a limpeza de tudo. Então, sinusite, otite,
né? Problemas de ATM, de disfunção temporomandibular, o cone vai estar desobstruindo, a fumaça vai estar entrando em toda essa parte para limpar e desobstruir. E é muito bacana que quando o paciente ele está com uma situação física de rinite, sinusite, gripe, ele percebe já que aquilo que está obstruído, às vezes a gente tem que parar um pouquinho o cone para entregar papel para que ele possa fazer a limpeza nasal, porque vai soltando mesmo. E essa fumaça, às vezes o pessoal também me pergunta, para onde vai essa fumaça? Vai ficar dentro da cabeça? Não, essa fumaça ela vai ser absorvida, o corpo vai absorver, né? Então ela fica permeando ali durante umas 72 horas, vai ajudar ainda em todo o contexto físico ali, isso na parte de rinite, sinusite, enxaquecas, então tudo isso. Então não tem como, né? Otite, mas a cera de ouvido vai sair? Vai sair. Pode acontecer de sair, como pode acontecer do próprio organismo reabsorver. E aí a cera de ouvido, como que ela vai sair? Dentro do cone? Não. Ela vai sair depois. Às vezes o paciente entra em contato comigo e fala, doutora, o meu travesseiro amanheceu cheio de cera. Isso é normal? Faz parte. Porque o corpo está expurgando, o corpo está se encaminhando, né? Todas as terapias integrativas e complementares, e o cone faz parte dessas terapias, ele trata de dentro para fora. Então, uma lavagem de ouvido, muitas vezes é necessário, o otorrino vai indicar, ok, é um pouco mais agressivo, Vai tratar ali? Vai tratar, mas momentaneamente. O cone, ele vai trabalhar de forma mais interna. E, ao mesmo tempo, ele vai estar tratando energeticamente, porque no ouvido nós temos um chakra intuitivo. Então, os nossos chakras também acabam sendo equilibrados mesmo com o cone nos ouvidos, né? Então, isso é muito interessante. E o que se forma dentro do cone não é a cera que saiu do ouvido, porque isso não existe, isso é mito, gente, isso é mentira. Eu sei que tem muito vídeo na internet. Lá nos Estados Unidos, eu recebi um vídeo esses dias que compra cone na banca de jornal, né? Isso para mim é um absurdo, total, eu sou total contra isso, porque a gente precisa estudar tanto, chegar num contexto, num consenso tão importante, né? E fazer de qualquer jeito não é ideia. Eu acho que lá atrás, nos tempos remotos, era o que eles tinham. Eu acho até que é uma sabedoria assim, incrível, porque lá atrás eles pensaram em produzir um cone para tratar dores de ouvidos, para tratar, enfim, né? Mas hoje não, hoje a gente tem uma ferramenta própria, hoje a gente tem estudos, hoje né, algo, e é muito clínico, viu, Ale? Porque não tem muita literatura, né? Então, assim, quem vai atrás do cone precisa, assim, confiar naquele terapeuta, naquele professor que está explicando, que está orientando, ministrando, porque é muito clínico mesmo. É algo que você vê os resultados, observa os resultados clinicamente, né? Os pacientes falam isso, né? Os pacientes relatam isso. Então, isso é muito importante. Então, o que forma dentro do cone, respondendo aí a sua pergunta, não é cera de ouvido, isso é mentira. É muito parecido, por isso que as pessoas acham, mostra lá, ai, nossa, olha quanta cera saiu, isso funciona mesmo. Não é. A cera que se forma dentro do cone é a transmutação que o fogo, né, conduz. Então, no cone, analisa chama, analisa a fumaça, analisa o cheiro do cone, analisa o comportamento do paciente na maca, tudo. Então, assim, não é só colocar um cone no ouvido, né? Não é só isso, tem todo um motivo, tem todo um equilíbrio, né? Uma conduta a seguir. Então, o que forma é o contraste daquela situação, seja uma situação física ou uma situação energética, seja para o cone nos ouvidos, quanto para o corpo, os cones no corpo, nos meridianos, nos chakras, no ambiente, né? Então, tudo isso é muito importante. Se eu acender um cone aqui e deixar queimando, vai formar. E não é cera de ouvido, a gente não colocou no ouvido de ninguém, né? Então, isso é interessante, né? As pessoas
o papel do profissional é justamente esse, desmistificar isso, né? Cortar isso, não é cera de ouvido, gente. E não pinga, viu? A cera da abelha ou a parafina, ela não escorre por dentro. Então, tem muita gente aí falando que queima o ouvido, que é perigoso, que isso é uma prática que não pode ser realizada. Não, se faz um cone de boa qualidade, uma cera de boa qualidade, e até mesmo uma parafina de boa qualidade, isso não acontece. Pode acontecer de escorrer por fora, mas isso também tem um significado. Não é sempre que acontece. Porque é muito interessante, é muito importante a gente deixar claro que esse tipo de terapia não apresenta nenhum risco. Não apresenta nenhum risco, é segura, mesmo trabalhando com fogo. Qual é o significado dessa cera que escorre para fora do cone, Cris? Conta pra gente. Sim, isso significa que muitas vezes aquele paciente, aquele cliente, ele está tão introspectivo, ele está com tantas coisas na cabeça que ele não consegue exteriorizar. E literalmente falando, ele muitas vezes não consegue chorar e nem falar, colocar para fora. Então, o cone, a gente fala que ele chora pelo paciente. Sabe por que isso, Ale? Porque o cone, eu também vou contar mais um segredinho aqui, ó. Olha os spoilers aí. O cone, na verdade, representa a figura humana, né? Então, por isso que é tão importante na queima dele observarmos qual a parte que está fazendo um pouco mais de chama, se está queimando muito rápido, se o paciente mostra alguma situação ali de desconforto, ou até mesmo tem paciente que chora, né? Coloca para fora, às vezes pergunta se pode falar. Então, eu deixo isso muito, muito assim, tranquilo. Quer dormir, quer descansar, não quer pensar em nada, tranquilo também. Às vezes, no final da queima do cone, o paciente relata que ele teve uma vivência, né? E não tem. E outra coisa que eu já vou deixar aqui claro para vocês: não tem nada de místico, não tem nada de ritual, não tem nada de religiosidade, espiritualidade, nada disso. Gente, o cone é uma ferramenta integrativa, é uma ferramenta artesanal, uma ferramenta holística. E o que significa holístico? Que às vezes as pessoas ficam aí, o que é isso? Holístico nada mais é do que o olhar num todo. Como eu falei lá no começo, eu sou uma dentista holística, acho que já era até antes de me formar na parte das terapias, porque eu não olhava só o dente do paciente, eu olhava o paciente como um todo. Né? Então, esse é o diferencial. E o cone é isso, ele é uma ferramenta holística, uma ferramenta que trabalha o todo. Né? Tanto que eu apresento ele não só nos ouvidos, mas em outras modalidades também. E realmente, assim, é algo que as pessoas, quando não conhecem, eu faço o convite a conhecer, porque eu falo que todo mundo deveria fazer um cone pelo menos uma vez na vida, para saber como que é. Gostou? Não tem muito tempo para fazer sempre? Uma vez por ano faça, porque ele limpa tudo, né? Aquela cabeça cheia, o estresse, a ansiedade, gente, é muito gostoso. Eu gosto de receber o cone. Eu peço para os meus colegas aplicarem em mim também, porque é muito bom. Fora tudo que está incomodando ali dentro do nosso corpo, do nosso organismo. Sim, é muito bom mesmo. E ele, como eu falei, ele representa a figura humana. Então, muitas vezes ali o início do cone ele tem a ver mais com a parte da cabeça, tanto forma física quanto forma energética, emocional. Né? No meio do cone, mais o nosso tronco, final, mais os membros. Então, aí o terapeuta que é habilitado, ele vai saber interpretar. E aí, no final da consulta, no final da terapia, né, pode-se abrir esse cone, mostrar, muitas vezes formam imagens, e aí vai, né, da intuição do terapeuta, né? Realmente é extraordinário. Quando não quer abrir, né, não tem problema, isso é muito do terapeuta, perceber ali a conduta no final da terapia, o que, né, mencionar para o paciente, para o cliente, né? Você falou para gente algumas indicações para as várias ites aí, né? Muitas ites. Para vários tipos de inflamação.
Mas você disse que ele não se limita ao uso no ouvido, à aplicação ali no ouvido. Você disse que você também aplica os fones ao longo dos meridianos, né? Ao longo dos... Isso. E de que forma que é feito esse trabalho, Cris? Você faz uma anamnese, você conversa com o paciente antes, para ver qual é a necessidade. Explica mais um pouquinho da Sim. utilização dos outros meridianos. Em todas as terapias em que eu pratico, eu faço uma anamnese, uma avaliação. Então, nessa avaliação, né, já tem a anamnese, eu já converso ali da parte mais sobre saúde geral, sobre antecedentes, sobre doenças pregressas, doenças atuais, enfim, né, já coloco, isso é de suma importância, né, e já também trabalho essa parte do perfil do paciente, né? Então, já a minha avaliação, ela já entra. Eu gosto de casar o que eu tenho em mãos. Então, eu já entro, eu já percebo se tem uma parte mais na psicanálise, na psicossomática, se é importante um floral também para aquele paciente. Então, eu já faço uma avaliação geral e essa anamnese, que sempre é importante fazer em todos os casos, né? E aí sim, buscamos ali, muitas vezes eu faço a indicação, né, do cone nos ouvidos, por conta de parte física mesmo, então as ites todas, e enxaqueca, dores de cabeça, otites variadas, né, otites de repetições, a criança que, isso também é interessante, a partir dos 6 meses já pode fazer cone, todas as pessoas podem receber o cone, e mesmo tendo o fogo, às vezes a criança fica um pouco agitada, mas aí a gente utiliza ali do lúdico, né? Às vezes na primeira sessão não dá para fazer, aí eu coloco lá na bonequinha, explico, na segunda já deixa, às vezes, né, faz um pouquinho, às vezes não queima todo o cone, e sempre é importante também, Ale, fazer nos dois ouvidos, quando a modalidade é no ouvido, sempre nos dois ouvidos. Né? Mesmo que tenha a queixa de um lado só, seja do ouvido, ou dor de cabeça, ou tá com entupimento na parte nasal só de um lado, garganta, sempre nos dois ouvidos, porque nós temos o labirinto. Então, se a gente faz de um lado só, a pessoa vai embora assim, ó, de lado. Porque mexe com esse equilíbrio mesmo, o labirinto que faz parte de todo esse processo. Então, sempre nos dois ouvidos. Crianças, Cris, adultos, idosos. no caso dos bebês, que você disse que a partir de 6 meses já pode ser Isso. a terapia. Sim. É feito dormindo para evitar que a criança fique agitada ou não? Pode sim. A mãe pode deixar no colinho ou então deitar na maca junto com a criança. Quando a criança é um pouquinho maiorzinha, a gente utiliza do lúdico, como eu te falei. Infelizmente, a gente não é indicado, mas a gente utiliza ali da telinha do tablet ou um celular, um desenho passando para, né? Enfim, porque não incomoda o ouvido. Né? Mesmo sendo uma termoterapia, né, que utiliza aí do fogo, do calor, não aquece o ouvido. O paciente não sente calor no ouvido, né? Eu falo que é como se fosse uma inalação, só que ao invés de ser uma inalação, propriamente dita, é uma inalação, entre aspas, via auricular, né? Então, ali é gostoso, é relaxante. Todo mundo faz cone e sai relaxado. Isso é 100% que eu afirmo para vocês. É Criança, adulto, parecido, idoso. então, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Ali a gente faz e o cone é menor. Então, o cone, por exemplo, é menor do que esse aqui, ó, tá? Um pouquinho menor. Então, mais ou Sim. menos, né? Porque sempre tem uma margem de segurança, né? No caso, pro ouvido. Então, nunca queima até o final, até porque vai queimar a mão do terapeuta, né? Então, tem uma margem de segurança. Aí, eu utilizo também de um stopzinho para segurança, né? Põe uma toalhinha também, enfim, touquinha, né? Todos esses cuidados, né, que são importantes. Faz asepsia com álcool 70 nos ouvidos, na pontinha do cone. Então, tem todo esse cuidado. Então, aí no caso da criança, quando é muito pequenininha, pode fazer no colo da mãe, se estiver dormindo melhor, né? Então, não tem problema. As maiorzinhas, geralmente, elas acham super bacana, que vai colocar fogo, mas o fogo não vai queimar, que é uma vela, que é a luz, não sei da onde, do desenho que ele gosta.
né? Então é muito tranquilo. É uma técnica muito segura, porém precisa ter a atenção, porque tudo que envolve fogo precisa ter atenção, né? Cuidados específicos, né? Mas não oferece risco, né? Para o paciente, para o cliente. Sabendo fazer direitinho, com as condutas corretas, não exige aí aliás, exige grandes cuidados, mas tudo muito controlado, né? E também e pode acontecer também do cone acender e ele apagar sozinho. Quando isso acontece, também é uma atividade do cone. E a terapia acaba ali. Né? Então tem todo o significado. Uma terapia acaba ali, né? Qual é a duração da sessão da terapia do cone? Sim, como eu te disse, eu gosto sempre de fazer uma avaliação, já contém na anamnese, então eu gosto de fazer isso separado, porque eu gosto de dar bastante atenção aí aos meus pacientes, meus clientes, então eu marco essa avaliação e aí eles retornam depois para fazer o cone. Aí quando vem para fazer o cone ou qualquer outra terapia, vem para fazer a terapia. Então, em média, pode levar de 40 minutos a 1 hora, tá? Já contando aí aquela recepção, né, de tomar um chazinho, de deitar, relaxar, até começar o cone, a queima, a análise toda, e no final abrir ou não o cone. Então, mais ou menos aí de 40 minutos a 1 hora. Na criança até um pouquinho menos, né, uns 30 minutinhos, 40 minutinhos no máximo aí, porque na criança a gente percebe que pode ficar agitada, então a gente às vezes tem que parar ali, mas o que foi feito já é suficiente, porque um pouquinho da fumaça que entra ali, que geralmente nas crianças é mais na parte física mesmo, garganta, ouvido, os bebês que estão passando do aleitamento materno para a mamadeira, porque a tuba auditiva ali, ela não é como no adulto mais retificada, ela é mais retinha, e geralmente os pais acabam dando a mamadeira deitado, né? A criança deitada. Então é bom ter um travesseiro anti-refluxo, tudo isso porque o leite acaba mesmo voltando ali e faz esse entupimento e dá dor de ouvido, enfim. Então aí acontece isso. Então um pouquinho que entra da fumaça ali já é o suficiente, porque aí pode estar voltando na outra semana ou na mesma semana para fazer mais. Então dessa forma dá para fazer bem aí o atendimento. Mas de uma forma geral, vamos colocar de 40 minutos a 1 hora. Certo. E Cris, a terapia dos cones, ela é feita em uma única sessão ou ela é um processo de várias sessões ou varia de acordo com a queixa do paciente? Sim, essa última opção. Irá depender da queixa do paciente, né? Principalmente de forma física, né? Um caso, por exemplo, de sinusite, onde muitas vezes o paciente já está tratando com otorrino, às vezes está tomando até, já está fazendo uso até de medicações mesmo, alopáticas, antibióticos, anti-inflamatórios, que isso não interfere, tá? Mesmo que o paciente tenha um tratamento alopático, não interfere em fazer o cone. Pode fazer, não tem problema nenhum, vai só ajudar, né? Então, num caso de sinusite, gripe, pós-Covid, né, para voltar aí parte de paladar, olfato, muitas vezes atrapalha também a parte da visão. Então, o cone vai ajudar nessa forma, né, nessa parte toda. E muitas vezes a periodicidade vai depender dessa queixa mesmo. Então, no caso de sinusite, como eu coloquei aqui, mais forte, às vezes 2, 3 vezes na semana o paciente retorna para fazer. Aí vai espaçando, uma vez por semana, 15 dias, até que o cone fique limpo. Porque tudo que forma nele mostra que está o quê? Transmutando. O fogo faz essa transmutação, essa limpeza. Então, a hora que o cone estiver limpinho, só com a borra dele, natural, da produção do próprio material, aí tem alta. E aí pode fazer depois só como uma manutenção. Nos casos de dores de cabeça, ou até mesmo na parte mais psicossomática, na parte de psicossomática, onde o paciente ele refere uma dor, já fez 1000 exames, já passou por 1000 condutas e não tem nada. Então é uma questão psicossomática. Aí também precisamos dar atenção a mais vezes, né, a utilização do cone. Porém, na parte energética, dos chakras,
no caso dos meridianos, que aí tem voltado para a acupuntura, no meu caso, né, que é o acupunturista que vai trabalhar com as agulhas, então vai depender também do diagnóstico lá feito também. Mas geralmente depende mesmo dessa queixa e pode ser espaçado depois. Ah, vamos supor, nunca fez cone. Ah, quero fazer um cone. Vem, faz o cone, puxa, gostei, me senti muito bem. Posso fazer daqui quanto tempo? Depois de 15 dias, 21 dias, se tiver tudo ok. Porque é um ciclo biológico também, né? Perfeito. Então, a cada quinzena, ou pelo menos, Isso. né, a cada mês. E, Cris, existe alguma restrição? Sim, algumas questões, como tudo, né, na vida, existem algumas contraindicações. Então, existem algumas patologias que não se pode utilizar o cone porque acaba exacerbando e às vezes não irá funcionar, né? Então, dependendo da situação, não é indicado. Pacientes especiais, né? Então, entra aí espectro do autismo, síndrome de Down, dentre outras síndromes e comorbidades, pode-se fazer ou não. Depende. Tudo depende. Se for um paciente que você trabalha ali também uma forma lúdica, uma forma, mesmo que seja adulto, tá? Nesses casos, a forma lúdica é muito importante. E deixar fazer, ok. Mas é uma contraindicação. Não absoluta, mas é uma contraindicação. Outra contraindicação também para as gestantes até o terceiro mês de gestação. Né? Então, o primeiro trimestre não é indicado, porque, em tese, né, há um relaxamento tão grande onde os batimentos cardíacos da mãe pode também baixar e, concomitantemente, do bebê também. Tá? Não é algo que vá acontecer assim, mas é bom evitar, então aí sim é uma contraindicação absoluta. Mas vamos supor que essa Está liberado. então, após o terceiro trimestre, tudo depende. Na gestante, tudo depende em todas as áreas, né? Tá tudo bem com a mãezinha? Tá tudo bem com o bebezinho? Ah, tem muita enxaqueca. Ah, tá com um quadro respiratório. Às vezes, aquele quadro respiratório, a mãe não pode entrar com uma medicação, né? Para resolver. E aí, a adrenalina que ela vai liberar no corpo, o estresse, vai ser muito maior do que o risco do cone, o risco de fazer o cone. Então, tudo depende, né? Então, existem contraindicações absolutas e existem contraindicações semi-absolutas, né? Vamos dizer assim. Mas o cone tem um leque muito grande. Cris, eu adorei a conversa. Já quero Vem fazer, vem para a Olambra. a Olambra, conhecer você, conhecer a cidade, aproveitar e fazer uma sessão dessa terapia maravilhosa Ah, que você vai amar. eu adoro. Fala para mim, antes da gente finalizar aqui a nossa entrevista, um pouquinho mais sobre o seu curso na Uniabrat, qual é o tema do curso, quem pode fazer, fala um pouquinho para a gente, por favor. Certo. Bom, lá na Uniabrat eu tenho alguns cursos, né? Mas aqui, como o foco são os cones, então eu vou falar um pouquinho do curso dos cones. Existem dois cursos lá na Uniabrat, um que é o cone introdutório, cones terapêuticos introdução, que na verdade ele não habilita a praticar o cone, tá? Por que eu coloquei ele? Porque muitas pessoas não conhecem, até terapeutas mesmo, às vezes não conhecem os cones, né? Eu mesma, quando eu tive o contato com o cone, eu tive de uma forma assim, que eu nem esperava. Eu estava fazendo um curso de medicina tradicional chinesa e uma professora que fazia os cones, não estava dentro dessa carga horária, e eu me interessei, e aí nós marcamos um workshop, e assim, eu amei, eu falei, eu quero isso para mim, e foi aí que eu fui buscar. E aí o histórico, depois tem lá no meu YouTube, viu, pessoal? Tem a minha história dos cones, que eu não vou me estender muito aqui. Vocês vão lá, assistam a minha história com os cones, que vocês vão gostar, é bem cômica. E para mim, assim, foi um divisor de águas, né? Em São Paulo, eu, por muito tempo, até vir para a Olambra, eu era referência lá na região. Eu e uma outra terapeuta que foi a minha mestre também do primeiro curso que eu fiz. Então, assim, era muito bacana. A maioria das pessoas nunca tinham ouvido falar.
E, ao mesmo tempo, algumas pessoas, principalmente europeu, de descendência europeia, sabiam do cone, porque passa de mãe para filho, também tem isso. Por isso que eu falo, o cone é do mundo, né? O cone é do mundo. Então, hoje temos aí, eu me incluo nessa, né, de ser um profissional que estuda e que tem esse conhecimento e que não quer guardar, né? Quer fazer com que outros profissionais também ampliem esse conhecimento, mas com formação. Então, lá na Uniabrat tem um curso introdutório que não habilita, é um curso rápido, tá? Simples, que é para mostrar, para ver se realmente é isso que você deseja, se você quer ter essa intimidade com o cone, tá? Ah, gostei, legal, quero fazer um curso de formação. Aí tem um curso de formação. Esse curso de formação ele tem 7 módulos, tá? Tem mais de 40, acho que tem umas 40 apostilas, tem mais de 40 aulas, se não me engano, acho que tem 18 apostilas, então ele é um curso bem completo e diferente do que tem no mercado. Por que eu posso afirmar isso? Porque ele é de forma integrativa. Lá eu não abordo só o uso dos ouvidos e o uso para os chakras, para o ambiente, e sim para os meridianos, independente se é acupunturista ou não. Porque o acupunturista vai trabalhar com agulha e outras partes da medicina chinesa. Mas lá no curso, o cone pode ser trabalhado no meridiano. Você não tem ali a agulha, né? Não precisa da agulha ali. Então, tem um módulo bônus que é Prospects, que é muito bacana, que os alunos me pediram e eu tive que ir atrás de produzir esse módulo, porque dá para fazer nos animais também, junto aí a um veterinário, então é muito legal. Que bacana. Tem módulo de anatomia, onde eu explico parte respiratória, sistema respiratório, sistema auditivo, cabeça e pescoço, falo até um pouco aí da área da odonto, né, para trabalhar um pouco essa parte da ATM. A parte Né? da Sim, módulo de patologia, então vai entender um pouquinho sobre as patologias do ouvido, as patologias respiratórias, para poder identificar, né? Porque não adianta usar isso e não saber, né? Identificar. Então, e também para trabalhar em conjunto com o colega médico, né? De suma importância. A gente tem que ter essa humildade de que nós temos aí até uma parte para se trabalhar. Depois disso, é um outro profissional e vice-versa, né? Então, é um curso bem completo, ele é um curso que tem uma duração aí, ele tem um acesso de 1 ano, mas acredito que em 6 meses o aluno consiga fazer. E o mais legal, tem um grupo do WhatsApp e do Telegram para tirar dúvidas. Vamos marcar um aulão pelo Meeting, pelo Zoom? Vamos. Junta a turma, vamos lá, a gente marca um horário, a gente faz um bate-papo, igual a gente está fazendo aqui. Qualquer dúvida, não quer participar, não pode, manda no WhatsApp, eu respondo conforme a minha demanda. Então, eu estou ali 24 horas para responder as questões dos alunos, porque eu gosto muito de ministrar, vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Espero não estar estourando o nosso tempo aqui. Mas, enfim, então as aulas são completas, são de forma integrativa, de uma forma diferenciada, para ter esse envolvimento integrativo e holístico como um todo. E quem pode fazer? Quem pode fazer? O curso de formação, ele é voltado para terapeutas holísticos, integrativos e complementares e para profissionais de saúde. Mas, dependendo da pessoa que se interessar, entre em contato comigo. Olha, eu não sou da área da saúde, mas eu me interesso, eu quero muito poder trabalhar com isso. Aí eu faço uma entrevista também, converso e verifico aí se pode ingressar aí no curso. Por que isso? Porque tem que ter pelo menos essa parte, né, básica de anatomia, enfim. Então, eu sabendo que a pessoa tem essa busca, esse interesse, então dá para liberar também. Só uma questão de conversar mesmo. Certo. Cris, resumindo, na área dos cones, existem 2 cursos na Uniabrat, um curso básico e um curso avançado. Mas, Isso. um desses cursos voltados para os cones terapêuticos, existem outros cursos disponíveis lá na plataforma da Uniabrat. Não. Lá na Não. plataforma da Abrat, os cones são meus. O curso disse que além dos cones, você também tinha outros cursos. Sim,
Eu tenho o curso de florais de Bach, onde ele é de forma integrativa também, onde eu abordo ele na prática. Como na prática? Não produzir o floral, né? Porque isso é um pouquinho mais complicado, existe um custo para comprar todo, né? Lá vem lá da Inglaterra, enfim, às vezes os alunos não se interessam por isso. Então eu coloco ele na prática como você irá abordar o seu paciente. Seu paciente está na sua frente, como que você vai fazer? Quais são as condutas? Quais são as dinâmicas? Como fazer essa abordagem clínica e essa análise? Ensino a trabalhar com os cards, ensino a trabalhar com os gráficos radiônicos também, com a mandala de florais. Cada flor eu explico o que significa na forma física, na forma mental, emocional. Então, é um curso muito bacana, o pessoal gosta bastante, porque sai dele para trabalhar com o floral, né? Então, esse é um curso de florais de Bach, integrativo, na prática. Tenho também um curso de chakras, onde eu ensino a equilibrar, fazer a limpeza dos chakras, trabalhando com o pêndulo também. Então, tem um pouquinho da radiestesia, os cristais, né? Um pouquinho dos óleos essenciais também. Tenho o curso de chakras, o floral de Bach, os dois, né, de cone. E estou produzindo um de MTC, com o uso de... É um apanhado geral sobre a medicina tradicional chinesa, mas sem o uso de agulhas, porque só acupunturista formado pode trabalhar com agulha. Então, é uma acupuntura sem agulha, com apongues e as ventosas. Então, esse daí, eu acredito que até o final do ano já esteja saindo. E também estou terminando de produzir um sobre Lian Kun, que é a ginástica terapêutica chinesa, que ele é um curso simples, voltado mais para prática, assim, de cuidados pessoais também, né? Você pode, de repente, montar um grupo, aplicar isso também, montar um grupo de pessoas e fazer essa prática. Então, é mais assim, para entender o que vem a ser os benefícios da ginástica terapêutica chinesa. Não sei se eu esqueci de algum outro, mas eu acho que não. É porque vai montando, vai formando, né? Ou seja, a doutora Cris não para, está sempre pensando em algo para melhorar, Sim. né, a qualidade de vida, a qualidade da questão da saúde mesmo dos seus pacientes. Cris, foi Sim. um prazer te receber aqui. Eu Ai, gostaria gratidão. de entender mais um pouco da terapia dos cones, que eu já tinha ouvido falar, mas Sim, você eu vou até acender aqui, ó, finalizando com ele aceso, para vocês muito entenderem. bem. Adorei. Fechando aí com chave de ouro Sim. esse nosso programa de hoje. Bom, os meus cursos, né, como eu falei aqui brevemente, são cursos que estão lá dentro da Uniabrat, né? E todos os cursos eu dou essa mentoria, né, conforme a minha demanda também, e o interesse dos alunos. E são cursos que são voltados muito assim, eu sou muito, ao mesmo tempo que eu tenho essa veia holística, integrativa, eu sou muito clínica também, né? Acho que a Odonto trouxe isso para mim também, a praticidade, eu que trabalho com urgências, querer resolver as situações. Então, os cursos são voltados muito para isso, para que o aluno saia do curso com essa formação, com essa capacitação, de sentar no seu seja online ou no seu consultório, no seu espaço, enfim, e trabalhar, tentar resolver aquela situação daquele cliente, daquele paciente. Então, é voltado para isso. Isso, exatamente. Ó a fumacinha saindo aqui, ó. Agora, quando a fumacinha sai, ó, aí a gente pode colocar no ouvido ou então trabalhar os nossos chakras. Incrível, Cris. Adorei essa demonstração. Sim, e o meu Instagram, né, é o @doutora Cris, _luz holística, me sigam lá, lá eu coloco as novidades também de cursos, coloco um pouquinho da minha vivência clínica, né, enfim. E tem um canal do YouTube,
que é o Medicina Chinesa e Terapias, Luz Holística. Então, também se inscrevam no canal. Eu preciso até alimentar um pouquinho mais o canal, né? Por conta da produção de tantos cursos, né? E os atendimentos também, então. Mas me sigam lá nas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz. Entrem lá na Uniabrat. Geralmente tem promocional lá também dos cursos que nós, professores, né, colocamos. Então, assim, qualquer dúvida tem meu WhatsApp. Meu WhatsApp é o 011, ainda de São Paulo. Então, é 011 97456 5316. Então, eu atendo pelo WhatsApp. Consultas, né, atendimentos online, presenciais aqui na cidade de Olambra, né? Então, manda lá o WhatsApp, sei lá, vem conhecer a cidade, eu atendo aos sábados também, então venha para se terapeutizar. Será um prazer recebê-los e eu estou te esperando, hein, Alê? Gratidão, Cris. Vou me organizar para conhecer você pessoalmente, para conhecer essa terapia incrível. Com certeza. Eu estou encantada, mais uma vez. Esse é o programa Despertar da Consciência. Então, se você ainda não conhecia os fones terapêuticos, assista o programa na íntegra. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aí da TV Abrat, se inscreva, deixe o seu like. Se você é terapeuta e tem interesse em participar do programa Despertar da Consciência, mande um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui no vídeo. E vem fazer parte desse programa que está aqui para despertar a consciência de todos vocês. Uma semana abençoada a todos. Beijo no coração. Até mais. Obrigada, Lê, pela oportunidade. TV Abrat, gratidão. E que esta chama aqui transmute a todos vocês que estão assistindo com muito amor, muita gratidão, muita luz. Um grande beijo de luz, que Deus abençoe a todos. Gratidão. Assim seja. Namastê. Namastê.